Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma conversa teológica e para a gente é uma grande honra, um grande privilégio poder oferecer material de qualidade e com biblicidade àqueles que têm nos acompanhado em nossas redes sociais. O tema de hoje é o cristão e as finanças e fica aqui a pergunta: como você tem lidado com os seus recursos? Para que pudéssemos abordar esse tema, nós convidamos o pastor Clayton Kunz, o qual vai discorrer em uma palestra sobre essa temática. Fique ligado e lembre de compartilhar e marcar amigos nos comentários, para que outras pessoas possam ser abençoadas por esse material. O cristão e as finanças. Esse é o tema que nós queremos abordar e conversar um pouquinho. É uma das áreas da vida cristã em que nós precisamos nos ocupar e ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Há um versículo no Evangelho de João onde Jesus diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Embora esse texto não esteja falando primeiramente da área de finanças, mas nós podemos aplicá-lo também a isso, porque uma vida abundante significa uma vida tranquila, uma vida em dia, uma vida em paz com Deus. E essa área de finanças é uma das áreas em que nós também precisamos ter essa tranquilidade, essa paz que só Jesus pode nos dar. Nesse sentido, há muitas pessoas que vivem totalmente enroladas na área financeira, inclusive pessoas cristãs que deveriam ter os princípios bíblicos para a gestão dessa área da sua vida. Então nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Certa vez me deparei com uma frase que inicialmente achei ela muito estranha, mas que faz todo sentido. E a frase é a seguinte: a Bíblia fala mais em dinheiro do que sobre céu e inferno e fala mais em dinheiro do que sobre evangelismo. É exatamente isso. Há mais de 1000 versículos bíblicos que tratam de riquezas, finanças, empréstimo, dívidas, ser fiador e outras coisas relacionadas a essa área. Isso significa que Deus está muito mais interessado nessa área da gestão financeira do que nós imaginamos. Por isso, nós precisamos estabelecer alguns princípios, algumas normas de como lidar com essa área da nossa vida. E isso que nós queremos fazer dessa vez. Eu vou dividir esse tempo de conversa com vocês em 3 áreas. Primeiro, nós vamos falar dos 100%. Depois, vamos falar de uma área específica, os 10%, e finalmente os 90%. E para cada uma dessas áreas, nós vamos colocar uma pergunta que precisa de uma boa resposta. Sobre os 100%, a pergunta é: de onde vem? Aquele conjunto de bens, de recursos, de valores que nós temos, de onde eles vêm? Os 10%, nós vamos perguntar de quem eles são, a quem eles devem ser entregues. E, finalmente, os outros 90%, a pergunta é: o que fazer? O que eu posso e como eu devo fazer com esses outros 90%? Então, esse é o roteiro que nós queremos trabalhar sobre esse assunto do cristão e as finanças. Uma primeira orientação é que, para essa conversa, não interessa quanto recurso você tem. Não interessa o tamanho do seu salário, se é de R$1.000 ou de R$50.000. A questão é o que nós fazemos e como nós lidamos com aquilo que temos em nossas mãos. Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Então vamos começar pelo 100%. A pergunta é: de onde vem o conjunto de bens, de recursos, de riquezas que nós temos em nossas mãos? De onde vem isso? E a primeira resposta que eu quero dar a isso é a seguinte: tudo pertence a Deus. É exatamente isso. Em 1 Crônicas 29, Davi diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Quando nós lemos esse texto, vemos que tudo pertence ao Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, o que há nos céus, o que há na terra, tudo pertence a Deus. Essa é a verdade que está nesse texto dito pelo rei Davi.
Ao mesmo tempo, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz assim: pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, tudo que existe pertence a Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender para, a partir daí, conseguirmos entender as demais coisas. A segunda resposta que eu quero dar é que, inclusive, nós somos propriedade de Deus. Uma vez eu achava que eu era dono, pelo menos, de mim mesmo. E quando formos olhar, no fim das contas, não. Nós, inclusive, pertencemos a Deus. Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou seja, todos os seres viventes pertencem ao Senhor. O Salmo 100, versículo 3, também diz assim: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Geralmente gostamos dessa última parte, quando o salmista diz assim: somos o seu rebanho, o rebanho do seu pastoreio, somos o seu povo. Mas o início do versículo diz: foi Ele quem nos fez e dele somos. Ou seja, nós pertencemos a Deus também. E Isaías, no capítulo 43, versículo 7, diz assim: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. O próprio Deus dizendo que todos os seres humanos foram criados por Ele e para Ele. Portanto, a segunda resposta a essa pergunta: de onde vem o conjunto de coisas que nós temos? Tudo pertence a Deus, inclusive nós pertencemos ao Senhor. A outra resposta que ainda precisa ser dada para essa pergunta do 100% é: há somente um provedor que é Deus. Sim, há somente um que provê todas as coisas. Paulo diz aos Filipenses o seguinte: Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sim, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Esse conceito ele também está claro no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, quando a gente vê ali que até os lírios do campo, os passarinhos, tudo que eles necessitam, Deus provê para eles. Então, há somente um provedor que é Deus. Uma outra resposta ainda para essa pergunta é que nós somos, no máximo, mordomos e despenseiros. Porque a pergunta poderia ser: se tudo pertence a Deus, nós pertencemos a Deus, então o que nos cabe? A nós cabe a tarefa de sermos despenseiros ou mordomos daquilo que é do Senhor. Gênesis capítulo 2, verso 15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Nós não somos dono das coisas, nós somos colocados ali como encarregados para cuidar das coisas que pertencem a Deus. Inclusive, a ideia dessa palavra mordomo, ou da palavra bíblica despenseiro, é aquele indivíduo que administra na casa de uma outra pessoa os bens, as tarefas, para que todos tenham aquilo que é necessário. O mordomo não é dono daquelas coisas, ele apenas administra para o seu patrão. O patrão é Deus, nós somos apenas despenseiros, mordomos das coisas que Deus colocou nas nossas mãos. É muito interessante que a palavra despenseiro, que está na Bíblia, ela vem do grego oikonomos. Oikonomos vem de oikos, que é casa, nomos, que é lei, aquele que cuida das normas, das regras da casa. E a palavra economia, oikonomia, vem exatamente dessa palavra oikonomos, do mordomo, daquele que cuida bem das coisas da casa. E Paulo vai dizer o seguinte: o que se requer dos despenseiros, desses mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, essa é a nossa tarefa como despenseiros das coisas de Deus. E a última resposta é: devemos honrar a Deus com o que Ele nos dá. Se tudo pertence a Deus, se tudo vem de Deus, então nós precisamos honrá-lo com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Provérbios 3:9 diz: honre o Senhor com os teus recursos, com os teus bens e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, essa primeira parte, né? Os 100% que estão nas nossas mãos, de onde vem? Primeiro lugar, tudo pertence a Deus. Segundo, inclusive nós somos propriedade de Deus. Terceiro lugar, há somente um provedor que é Deus. Depois, somos no máximo despenseiros e mordomos e, portanto, precisamos honrar a Deus com aquilo que Ele nos dá. Vamos um pouquinho mais adiante e pensar agora nos 10%, que é algo
específico, uma quantia específica dentro daquele conjunto de recursos, de bens, de riqueza que nós temos. E a pergunta agora é, os 10%, de quem eles são? De quem são esses 10%? Obviamente que quando estamos falando sobre isso, estamos falando sobre dízimo, né? E quando se fala de dízimo, a pergunta é o que é isso? Como é que calculamos isso? Eu tenho visto que essa não é a maior dificuldade do cristão, calcular o seu dízimo, saber dizer o que é o dízimo, né? É muito simples, se você tem R$10, o dízimo disso é R$1, se você tem 100, são 10, e assim por diante, o cálculo é muito simples de fazer. Mas parece que o nosso problema não é nos responder a pergunta o que é o dízimo, mas sim responder a pergunta por que ser dizimista? Essa é a dúvida, ou essa é a dificuldade que muitos cristãos têm. Por que eu devo ser dizimista? E aí eu quero colocar algumas respostas a essa pergunta também. A primeira delas é porque nós somos mordomos do que é do Senhor. Nós tratamos isso um pouquinho no primeiro ponto que tratamos. Nós apenas somos mordomos daquilo que é de Deus. Davi, lá em 1 Crônicas 29, ele diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha a percepção que o rei Davi tem aqui. Ele, ao entregar algo para Deus, ele percebe que ele está apenas entregando aquilo que vem das próprias mãos de Deus. O texto da Nova Tradução na linguagem de hoje, ele é muito claro nesse versículo, ele diz assim, ó, nós somente devolvemos o que já era teu. Durante muito tempo eu achava que fazia grande coisa entregando o dízimo ao Senhor, até que lendo esse texto percebi que na verdade não estamos fazendo nada demais, porque apenas estamos devolvendo ao Senhor aquilo que já é dele, não é algo nosso, lembra? Tudo vem de Deus e, portanto, estamos apenas devolvendo algo que já é dele. A segunda resposta, por que ser dizimista, é porque o dízimo é bíblico. Abraão já dava o dízimo, Jacó já dava o dízimo antes mesmo que houvesse a lei sobre o dízimo. Depois, mais adiante, o dízimo foi incluído também na lei do Senhor. Levíticos 27, versículo 32 diz, o dízimo será santo ao Senhor. Essa palavra santo significa separado, resguardado para o Senhor. E, portanto, essa parte, esses 10%, eles pertencem a Deus, são separados para Deus e nós devemos tomar o cuidado para não nos apropriarmos disso. Da mesma forma, em Provérbios, Provérbios 3, versículo 9, diz assim, honre o Senhor com os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Quando entramos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus vai ratificar esse tema ou essa lei do dízimo também. Há alguns versículos que eu gostaria de colocar aqui. O primeiro deles está em Mateus capítulo 5, verso 20, quando Jesus diz assim, pois eu lhes digo que se a sua justiça, ou melhor, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. Ou seja, os escribas e fariseus que eram rígidos em várias coisas, Jesus está dizendo, olha, se a justiça de vocês não for maior, não for superior à dos escribas e fariseus, vocês nem vão entrar no reino dos céus. E como é que os escribas e fariseus lidavam com essa questão do dízimo? Aí quero trazer um outro versículo que está em Mateus 23, 23. Diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Esse texto nos diz como os fariseus lidavam com essa questão do dízimo, ou seja, eles davam o dízimo até da hortelã,
do endro, do cominho, de coisas pequenas que para nós parecem até insignificantes, mas eles tomavam cuidado de dar o dízimo sobre essas coisas. E aí volta Jesus dizendo, se a justiça de vocês não for superior à dos escribas e fariseus, vocês vão ter problemas. Alguém poderia dizer assim, mas na verdade Jesus está criticando eles por fazerem isso. Né? Porque ele está dizendo, vocês fazem isso, mas negligenciam as coisas principais. Mas olha o que Jesus diz no final do versículo, ele diz assim, vocês devem praticar essas coisas, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, e não omitir aquela parte em que os fariseus faziam o que era correto. Então, na verdade, Jesus está ratificando a lei do dízimo que está lá no Antigo Testamento. Da mesma forma, mais adiante, Jesus vai dizer, num episódio em que ele está ali com algumas pessoas, ele diz assim, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos algumas responsabilidades para com os governos civis instituídos, mas temos também uma responsabilidade para com Deus. E a terceira resposta do porquê nós devemos ser dizimistas é porque um dia nós teremos que prestar contas de tudo a Deus. Há algumas parábolas, como a parábola dos talentos, a parábola das 10 minas, que mostram isso. Algo foi colocado na mão dos servos e quando o rei, o senhor, retorna, eles chamam por um e cada um precisa prestar contas daquilo que havia recebido e o que fez com isso. Da mesma forma, um dia nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que Ele colocou nas nossas mãos. Paulo vai dizer também em Romanos 14, 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não adianta a gente dizer, mas o outro não fez isso, aquela pessoa não fez tal coisa. No final das contas, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Eu quero ir um pouquinho mais adiante nessa questão dos dízimos e mostrar que muitas vezes as pessoas têm algumas, não sei se seriam dúvidas, mas algumas desculpas que são dadas para dizer, bom, eu com isso então eu não vou ser dizimista, não vou fazer a minha parte. Eu quero tratar de algumas dessas desculpas, e eu diria até desculpas infundadas, que são dadas por algumas pessoas. Tá? A primeira delas é algumas pessoas que dizem assim, eu não entrego o dízimo, mas eu dou ofertas, como se uma coisa compensasse a outra. Lembra o texto de Levíticos 27? O dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, ele é separado, ele é do Senhor, ele não pertence a nós. Então, dizer eu vou substituir por ofertas, não funciona. Malaquias 3,8 também diz que quem não entrega o dízimo está roubando de Deus. Nesse sentido, uma oferta, ela não é dízimo, ela é outra coisa. Você pode dar quanta oferta você quiser, mas ela não é dízimo e ela nem sequer substitui o dízimo. Se você recebe R$1.000, né, e você está dizendo, mas eu estou entregando R$50 de oferta para a campanha de missões, né? Com R$1.000 você deveria dar R$100 de dízimo. Então, se você deu R$50 de oferta, na verdade isso não é nem oferta, porque você nem completou aquilo que se refere ao dízimo. Então, dizer eu não entrego dízimo, mas dou ofertas, não justifica, não é real. Uma outra dúvida ou uma outra desculpa que algumas pessoas dão é a seguinte, eu administro o meu dízimo. Aquela ideia é mais ou menos assim, eu tenho um amigo meu que é missionário em tal lugar, eu tenho um projeto social que eu admiro muito, então eu administro o meu dízimo e mando ele para onde eu achar que eu devo mandar. Esse conceito ele está equivocado, porque Malaquias 3,10 diz assim, tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Você pode dar ofertas, pode contribuir na área onde você quiser, mas o dízimo ele deve ser entregue publicamente na igreja onde você é membro, onde você participa, onde você usufrui de toda aquela estrutura. Então, dizer que você mesmo administra o seu dízimo também é uma desculpa infundada. Uma outra dúvida, uma outra desculpa que algumas pessoas dão é a seguinte, eu não dou dízimo porque eu ganho pouco, então logo eu não tenho como dar dízimo. Essa desculpa ela é injustificável, porque o dízimo ele é percentual, ele é proporcional, ele é cálculo justo, ele é igual para todos, todo mundo dá 10%. Aqui é até uma questão que a gente precisa esclarecer, que é a seguinte,
Algumas pessoas às vezes acham que aquela pessoa que recebe 30 mil reais e com isso ela dá um dízimo de 3 mil, ela dá mais dízimo do que aquela pessoa que recebe 1.000 reais e entrega 100 reais de dízimo. Diante de Deus, se as duas pessoas são fiéis, elas dão exatamente a mesma coisa, porque dízimo é proporcional, é cálculo percentual, se dá 10% cada um. Então dizer eu não dou o dízimo porque eu ganho pouco, não se justifica. É muito interessante que Jesus olha não apenas para aquilo que nós damos, né, mas também para aquilo que nos sobra para gerenciarmos tudo aquilo que nós precisamos. Uma outra desculpa dada por algumas pessoas é a seguinte: eu não dou o dízimo porque na verdade não sobra. Fiz todos os meus pagamentos, tudo que era necessário durante o mês e quando eu queria dar o dízimo não sobrou para fazer isso. A prática é que se você esperar para dar o dízimo quando sobrar um recurso, provavelmente você nunca dará dízimo. Por isso, o texto de Provérbios 3:9 diz assim: o dízimo deve ser a primícia para Deus. Deve ser o primeiro a ser separado quando nós recebemos o nosso salário e não o final quando sobrar ou não sobrar alguma coisa. Deve ser dado pela fé. Deus está em primeiro lugar na nossa vida, deve estar em primeiro lugar na nossa vida e Ele deve ocupar também o primeiro lugar no nosso orçamento, na nossa planilha de contas também. Uma outra dúvida que algumas pessoas têm é a seguinte: eu não dou o dízimo porque o dízimo é lei do Antigo Testamento e o Novo Testamento nem sequer exige o dízimo. Bom, quando comparamos o Antigo e o Novo Testamento, e de fato não temos tantos textos no Novo Testamento tratando disso, mas eu gostaria de dar uns 2 ou 3 exemplos apenas para entendermos isso. Um dos exemplos é aquele de Marcos, capítulo 12, quando trata daquela viúva pobre que entrega tudo que ela tinha. Enquanto alguns colocavam algumas moedas ali do que sobrava, aquela mulher entregou tudo que ela tinha. Um outro exemplo é o exemplo de Barnabé, lá em Atos capítulo 4, que vendeu tudo que tinha e entregou ao Senhor para a expansão do reino. Se você quer dizer assim, bom, é coisa do Antigo Testamento e o Novo Testamento nem sequer exige isso, então eu sugiro que você use essa prática do Novo Testamento, de pessoas que abriram mão de tudo e entregaram para o reino. A lei do dízimo do Antigo Testamento, ela não foi eliminada, não deixou de existir no Novo Testamento. Então, isso é mais uma desculpa infundada também. E uma outra desculpa que algumas pessoas ainda dão é a seguinte: eu não concordo com a administração da igreja. E com isso, essas pessoas pensam que elas estão agora isentas de darem o seu dízimo. Bom, mesmo assim, se eu não concordar com alguma coisa que é feita na minha igreja, mesmo assim eu devo entregar o dízimo porque eu não estou entregando para o tesoureiro, para o presidente da igreja ou para o pastor, eu estou entregando para Deus naquele lugar no qual eu sou membro, no qual eu participo. Os administradores dos recursos de Deus ali na igreja, eles terão que prestar contas a Deus por cada centavo que foi depositado ali como dízimo. Da mesma forma como eu e você teremos que prestar contas a Deus por cada centavo que damos ou deixamos de dar como o dízimo. Porque no fim das contas, nós vamos prestar contas a Deus e não prestar contas a alguém da igreja. Então, concordando ou não, nós devemos entregar o nosso dízimo naquele local onde participamos, no local onde somos membros. Aqui eu queria trazer à luz uma história que eu ouvi certa vez de um participante de uma igreja que disse para um dos líderes: olha, por causa de motivo A, B, C, D, deu uma série de motivos, eu não vou mais entregar o dízimo, não vou mais participar disso. E aquele líder da igreja, de uma forma muito sábia, respondeu para ele: olha, eu não posso obrigar você a entregar o dízimo, a depositar o seu dízimo na igreja, mas eu gostaria de lhe informar, então, pelo menos de algumas coisas. Como você optou por não entregar mais o dízimo, eu gostaria de dizer que a partir de hoje, você não deveria mais ouvir as mensagens do culto, porque o salário do pastor é pago com os dízimos da igreja.
Você também não deveria mais participar dos cultos à noite, porque a energia elétrica ela é paga com os dízimos da igreja. Também não participe mais dos momentos de adoração da igreja de louvor, porque os instrumentos foram comprados com os dízimos da igreja. E, por favor, não utilize mais o banheiro da igreja. A água e o papel higiênico também são pagos com os dízimos entregues pelos irmãos fiéis da igreja. A ilustração é um pouco forte, mas ela mostra exatamente o que está por trás dessa questão do dízimo. Muitas vezes estamos usufruindo de toda uma estrutura na igreja e achamos que aquilo cai do céu. E de fato ela cai do céu, mas através do bolso de cada um dos irmãos que fazem parte daquele grupo, daquela igreja ali. Então, quando você pensar assim, eu não vou entregar mais o dízimo porque eu tenho uma série de motivos para isso, lembre que no fim das contas, é Deus que nos dá todas as coisas e através daquilo que Ele nos abençoa, Ele quer que nós abençoemos também o trabalho no reino de Deus. Ainda umas duas observações para encerrarmos essa parte do dízimo. Em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo vai dizer assim, cada um dê conforme determinou em seu coração. Algumas pessoas acham que ali ele está falando de dízimo, mas na verdade ele está falando de uma oferta que foi levantada para os pobres lá em Jerusalém. Quando se fala de dízimo, é valor estipulado, é valor certo como está ali. Cada um dê conforme determinou o seu coração, está falando de outra coisa, está falando de ofertas. E um outro texto muito forte sobre esse assunto dos dízimos está em Ageu, capítulo 1, dos versículos 2 a 11. Eu quero ler pelo menos uns 2 ou 3 versículos aqui que diz o seguinte. Você tem plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, aqueles que não estavam contribuindo no templo ali com as coisas de Deus, é como se recebessem o seu salário, mas estivessem colocando isso numa bolsa furada. Vocês esperam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. O próprio Deus está dizendo isso no versículo 10. Por isso, por causa de vocês, o céu retém o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e uma série de outras coisas que Deus está falando aí. Uma última pergunta sobre essa questão dos dízimos. Como você está em relação ao dízimo? Você tem sido fiel nessa área? Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre esse assunto. E a terceira parte da nossa conversa aqui é os 90%. Aquilo que fica depois de tirarmos o dízimo, separarmos o dízimo ao Senhor, esses outros 90%. O que fazer? Como é que lidar com isso? E eu queria trabalhar um pouco esse assunto. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo. Lembre, o 100% vem de Deus, então prestaremos conta de tudo a Deus. Dos dízimos, daqueles 10% que precisamos separar e entregar ao Senhor, como nós já vimos até aqui, mas também dos outros 90% que também não são nossos. Nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que pertence a Deus. Então nós precisamos estabelecer alguns princípios aqui de como lidar com esses 90%. Como é que gerenciar, como é que gerir essa parte? Eu quero colocar alguns princípios. Primeiro deles, lembre-se novamente que tudo vem de Deus. Do Senhor é a terra, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Vimos esse texto lá no início. Então, tudo pertence a Deus. Nunca esqueça dessa expressão quando você estiver lidando com os recursos que estão nas suas mãos. Eles estão ali porque Deus os colocou. Outro princípio, Deus dará tudo o que tivermos necessidade. Em Filipenses capítulo 4, no verso 19, Paulo diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sim, Deus é que supre todas as nossas necessidades. É interessante que Paulo não diz que Ele supre todas as nossas vontades, mas Ele supre todas as nossas necessidades. Um outro princípio ainda, Deus quer nos orientar a viver melhor em todas as áreas,
Lembra, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ele quer cuidar também dessa área da nossa vida. Um outro princípio, glorifique a Deus em tudo. Paulo diz assim em 1 Coríntios 10, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, se até nessas coisas tão simples como comer, beber, fazer qualquer coisa rotineira, se até nisso eu devo glorificar a Deus, quanto mais eu devo glorificar a Deus também nessa área das finanças da minha vida. Um outro princípio ainda, não esqueça de tirar a parte que cabe a Ele. Lembra de Malaquias 3? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja mantimento em minha casa. É isso que Deus diz e esse é um princípio didático muito importante que vai nos ajudar a cuidar dos outros 90% também. Um outro princípio ainda, aprenda a viver com contentamento. Paulo tem muitos textos importantes nessa área, ele diz assim em 1 Timóteo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos, contentes. Quantos de nós acabam vivendo insatisfeitos porque gostariam de ter isso, gostariam de ter aquilo e acabam nunca ficando satisfeitos ou contentes com o que Deus já colocou nas suas mãos? Então preste muita atenção nisso. Ainda dentro desses princípios, há algumas perguntas que podem nos ajudar a pensar e a refletir sobre essa questão. Uma pergunta é, o que eu preciso como necessidade básica? Aquilo que eu não posso abrir mão. O que é uma necessidade secundária? O que é um investimento? E o que é um supérfluo? Quando você está pensando em comprar, em adquirir alguma coisa, faça essas perguntas. Isso é uma necessidade básica? Isso é uma necessidade secundária? Isso é um investimento? Ou isso é apenas supérfluo? Comida, um remédio, é necessidade básica, eu não posso abrir mão dessas coisas. Mas talvez um par de sapato a mais, que embora eu possa ter, mas ele não é tão necessário como a comida, eu posso esperar para o mês seguinte. Fazer um investimento, vamos guardar um recurso para comprar um carro, comprar um computador, comprar um dia um terreno, isso é um investimento, então vale a pena pensar sobre isso. O que é um supérfluo? Mesmo que eu tenho dinheiro sobrando, eu posso comprar, mas eu preciso disso? Então, essas perguntas elas podem nos ajudar a refletir sobre o que de fato nós precisamos para viver. E algumas dicas ainda. Ordene a sua vida em prioridades. Pense aquilo, o que deve vir primeiro, o que é mais importante. Isso vai ajudar você a decidir onde você vai investir os seus recursos. Faça um orçamento detalhado de tudo aquilo que você recebe, de tudo aquilo que você vai gastar. Isso vai ajudar você a perceber onde está gastando cada coisa. Outra dica interessante também, anote tudo o que você gasta. Porque aí você vai depois poder avaliar criteriosamente os gastos que você tem. Onde é que está indo o meu salário? Onde é que estão indo os recursos que nós temos? Enquanto você não anotar essas coisas e fazer uma avaliação disso, você não saberá nem sequer onde estão indo os seus recursos. Então pense um pouco sobre essas dicas também. Depois desses princípios iniciais sobre como lidar com os 90% que Deus deixa nas nossas mãos, nós queremos olhar agora algumas áreas específicas que são muito delicadas na área da gestão financeira de um cristão. A primeira delas que eu queria colocar é a questão dos sistemas de crédito ou das ferramentas financeiras, né? Cartão de crédito, cheque especial, crediário, há uma série de recursos hoje que estão à nossa disposição que são excelentes, mas que precisamos aprender a utilizá-los para que eles não se voltem contra nós mesmos. Stephen Kunitz disse certa vez o seguinte: infelizmente, não podemos criar mandamentos que eliminariam imenso sofrimento humano, que reduziriam inúmeros conflitos familiares modernos, que devolveriam paz de espírito a muitos seres humanos. Se pudéssemos criar mandamentos, eu proporia um 11º mandamento: jamais comprarás a prazo. O que está por trás dessa ideia?
A questão é que muitas vezes, ao usarmos esse sistema de crédito, essas ferramentas financeiras, nós acabamos num endividamento pessoal. Fazemos compras por longos meses em algo que não precisaríamos. O endividamento pessoal, crediário sem fim, as compras a prazo, elas acabam de alguma forma deturpando a condição humana. O trabalho se torna uma obrigação. Há de saldar as dívidas do consumo em vez do contrário. O consumo deveria ser a recompensa merecida pelo trabalho feito. Qual é a ideia que está por trás aqui? Quando eu utilizo o sistema de crédito de forma exagerada, eu terei que trabalhar durante meses para suprir o cartão de crédito, o crediário, o cheque especial que acabei utilizando, o limite do cheque e assim por diante. Ao invés de chegar no final do mês e dizer o seguinte, agora eu recebi esse salário e eu vou tomar esse salário e ele vai ser uma recompensa pelo trabalho dos últimos 30 dias. Provavelmente não vou poder fazer isso porque eu vou ter que saldar uma série de dívidas. De prestações, de crediário e assim por diante. Então, o trabalho que eu fiz, né, o salário desse trabalho, não é mais uma recompensa, ele já está totalmente envolvido em coisas que eu fiz antecipadamente. Viver para pagar contas é um tipo de escravidão moderna. Antigamente, pessoas eram escravas e tinham que trabalhar forçadamente. Hoje, muitas pessoas estão numa escravidão moderna, forçada também. Elas não podem mais fazer o que querem do seu trabalho porque o resultado, o salário, já está totalmente comprometido com compras feitas meses atrás. Você só vai pagar contas e para ter um pouco de prazer, o que nós fazemos? Vamos fazer outras compras a prazo, pagando juros altíssimos. Então, essa ferramenta de sistema de crédito, cartão de crédito, cheque especial, crediário, podem ser algo benéfico para nós, mas nós precisamos saber utilizar para não ter problemas e não virarmos escravos desse sistema. Uma outra área que nós precisamos pensar um pouquinho é a questão do consumismo. O nosso comportamento financeiro, ele é de fato uma expressão maior de quem nós somos por dentro. Mostra o quanto estamos dispostos a aceitar a realidade e o quanto queremos ser o que não somos. Muitas pessoas acabam se envolvendo no consumismo, comprando desenfreadamente, apenas para querer mostrar para outras pessoas algo que, na verdade, elas nem têm ou nem poderiam ter. Eu quero mostrar para vocês uma foto e a ideia do consumismo está justamente por trás daquilo que essa foto mostra aí. O que nós vemos aí? Não interessa se a casa está pegando fogo, não interessa se a casa está caindo, o que interessa é sair bem na foto. É isso que está por trás do consumismo. Muitas vezes as pessoas não têm condições de comprar, de fazer mais alguma dívida, mas acabam fazendo isso apenas para dar uma aparência. Está com problemas financeiros durante todos os últimos meses, mas como é que eu vou ir para a universidade sem o último modelo de tênis que acabou saindo? Como é que eu vou ir para o meu trabalho sem o último modelo de celular que saiu na semana passada? Mas a pessoa não teria necessidade disso, mas acaba fazendo apenas para sair bem na foto. Essa é a ideia que está por trás do consumismo. O problema do consumismo, ele começa quando comprar vira um vício. E a palavra bíblica para isso é cobiça. Exatamente isso. Tiago vai dizer o seguinte: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. E muitos cristãos acabam entrando nessa onda também. Infelizmente, existe um conceito muito difundido, mas totalmente equivocado, que é de pensar que somos aquilo que temos. Isso está errado, biblicamente isso não funciona, mas é o que o mundo dita muitas vezes para nós. Nós somos aquilo que temos e por isso acabamos comprando, consumindo algo que não poderíamos ter. A Bíblia vai propor, no lugar disso, a questão de vivermos com contentamento. Ao invés de querermos consumir e comprar e consumir o tempo todo, Paulo vai nos dizer que devemos aprender a viver com contentamento. Em Filipenses 4, Paulo diz assim:
Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É isso que nós precisamos como cristãos aprender, aquilo que Paulo nos dá o exemplo ali em Filipenses capítulo 4. Uma outra área que precisamos pensar um pouquinho é a questão das dívidas. David Merck, ele diz o seguinte: dívida nunca é uma questão somente de dinheiro. Eu sempre achava que dívida, o problema da dívida era a questão de não termos dinheiro suficiente para pagar. Mas dívida nunca é uma questão somente de dinheiro. Dívida revela atitudes sobre o dinheiro e sobre nós mesmos. O orgulho impulsiona a dívida, a avareza impulsiona a dívida, o egoísmo impulsiona a dívida. Dívida nunca é uma questão somente de dinheiro. Tem a ver com a forma como nós lidamos com essa área da nossa vida. Eu queria dar algumas dicas, algumas sugestões de como você pode cuidar dessa área. Primeiro, tenha alvos financeiros muito claros na sua vida. Pense no que você quer fazer agora, quais são as prioridades, porque é nisso que você precisa investir e depois pensar nas coisas secundárias. Segundo, compartilhe os alvos financeiros com a sua família. O seu cônjuge e os seus filhos precisam estar sabendo disso para que juntos possam trabalhar nessa área. Terceiro lugar, planeje suficientemente. Lembra daquele texto de Jesus em Lucas capítulo 14, quando ele diz que um general ele não sai à guerra sem calcular primeiro quantos soldados ele tem, quantos soldados o inimigo tem. Um construtor não começa a fazer algo sem saber se ele consegue chegar até o final. Então sempre planeje suficientemente para não ter que abortar um projeto no meio do percurso e aí perder recursos que você investiu ali. Não se deixe levar pela propaganda. E lembre, a propaganda é muito boa e muitas vezes nós acabamos nos deixando levar e gastamos recursos que não temos. Fuja dos vendedores. Se você tem dificuldades de dizer não, então é melhor fugir dos vendedores do que acabar sendo enrolado e não conseguir cumprir os seus compromissos depois. E tome cuidado com as ferramentas de crédito que comentamos antes, como cartão de crédito, cheque especial, crediário, porque às vezes parece tão simples, né? Não, dá para comprar em 10 vezes, está tudo resolvido. Só que essas 10 parcelas vão aparecer e teremos que honrá-las. Então tome cuidado com isso para não fazer dívidas aí. Uma outra área que precisamos pensar um pouquinho nessa área do cristão e das finanças é a questão de fiança ou de sermos fiadores de alguém. A Bíblia ela não dá conselhos muito favoráveis quanto a isso. Provérbios 6 diz assim: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Olha a forma como o autor de Provérbios trata desse assunto. Se possível, fuja dessa situação, porque senão você pode ter dificuldades. O texto de Provérbios diz que nós podemos até perder a roupa caso não honrarmos com aquilo que nos comprometemos. Provérbios 20:16 diz assim: tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Ou seja, se você não tiver como honrar, tome-se até a própria roupa para honrar aquilo com o qual você se comprometeu. Fiar é muito mais complicado do que emprestar. Porque quando estamos emprestando algo, nós estamos dando algo que nós temos. Quando servimos de fiador para alguém, geralmente nos comprometemos com um valor que não temos disponível, não está sobrando para nós ali. Então, geralmente é muito complicado isso. Uma outra dica ainda dentro dessa questão de fiança é: jamais seja fiador de alguém sem conversar sobre isso com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a família toda. Porque no dia em que você precisar honrar a fiança que você assinou, a sua família como um todo vai sofrer por causa disso.
E já vi muitas pessoas sendo fiador de alguém, tendo que honrar, perdendo a casa, perdendo um carro, e a esposa ou os filhos nem sequer sabiam disso. Então, nunca faça isso sem consultar a família como um todo. Uma outra área ainda um pouco mais à frente que precisamos pensar também é a questão de empréstimos. Podemos tomar emprestado de alguém ou podemos emprestar para alguém? Sim, a Bíblia fala sobre isso, mas ela também nos exorta dizendo o seguinte, como por exemplo em Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. É justamente esse sentimento que a gente acaba tendo quando passa por alguém, poxa, eu estou devendo para ele, eu ainda não paguei para ele, e fica aquela ideia, eu sou escravo dele porque eu estou devendo para ele. Paulo diz assim em Romanos 13:8, nada devemos dever a não ser o amor. Então tome muito cuidado com isso para não se enredar nessa questão. Um outro assunto que ainda precisamos tratar nisso é a questão de orçamento, de relatório financeiro. Coloque no papel tudo aquilo que você tem de previsão de receitas, de entradas, tudo aquilo que você tem de previsão de saídas, de despesas. Anote todas essas coisas para que você possa avaliar. Uma forma de orçamento muito simples, né? Coloque ali todas as suas entradas, já destine os 10% do dízimo imediatamente, depois separe, seja aí por despesas fixas, né? O aluguel, a água, a luz, mercado, plano de saúde, as despesas variáveis que você pode ter um mês ou não ter, né? Um gasto com vestuário, com uma mobília, com farmácia, com alguma coisa assim, os investimentos, aquilo que você está fazendo, e no final o saldo tem que ser positivo. Caso o saldo der negativo, você precisa refazer essa conta, esse orçamento, para que ele encaixe totalmente. Se você não coloca isso no papel, e geralmente as pessoas mais enroladas nessa área financeira são aquelas que têm medo de colocar no papel aquilo que está acontecendo. Então, são justamente essas pessoas que precisam colocar, fazer um orçamento e anotar tudo aquilo que estão realizando, recebendo ou pagando. Dentro disso ainda, a dica é o seguinte, faça um relatório financeiro detalhado de tudo o que você gasta. Desde a sorveteria que você vai com seu filho, da conta do mercado, tudo que você gasta, anote isso. Eu tenho o hábito de fazer planilhas, gosto muito de trabalhar com Excel, então eu vivo fazendo planilhas e agrupando, né, por mês o que eu gastei de mercado, o que gastei na farmácia, o que gastei com estudos em cada área. Porque aí depois você consegue fazer uma avaliação disso. Onde estão indo os recursos, onde estão sendo gastos, onde estão sendo investidos. Eu passei o ano só pagando conta de mercado ao invés de investir alguma coisa também. Então, anote tudo e depois avalie os seus gastos. E para terminar, nós queremos fazer ainda algumas perguntas que podem ajudar você a entender como está a situação financeira na sua vida. A primeira pergunta é justamente essa. Como estão as suas finanças hoje? Você tem noção exata de como está a sua situação financeira? As pessoas que geralmente mais precisariam fazer essa pergunta são as pessoas que não têm nenhuma noção de quantos recursos ainda têm. Então, como estão as suas finanças hoje? Pense sobre isso. Como a Bíblia afirma que tudo pertence a Deus, será que podemos gastar à vontade, que o Senhor suprirá sempre? Ou será que, se não gerenciarmos corretamente, Deus vai dizer agora, se vire, porque você gastou onde não deveria? Uma outra pergunta muito interessante. Em sua casa, o dinheiro ou o mês acaba primeiro? Muitas vezes, no final do salário, ainda tem um meio mês para ser executado ali ainda. E como é que eu vou gerenciar isso? Uma outra pergunta. Você ou seu cônjuge gastam por impulso do momento? Aquela coisa assim, mas é tão bonitinho, aquilo eu achei tão interessante, vamos comprar, sem fazer o filtro de se é uma necessidade básica, se é uma necessidade secundária, se é um investimento ou se é simplesmente algo supérfluo. Como vocês resolvem as coisas ou as compras de maior valor? O cônjuge e os filhos participam dessa decisão? Seu cônjuge sabe quanto você ganha? Vocês têm contas bancárias em conjunto? Será que isso não está gerando dificuldades no seu lar? Essa área das finanças talvez é uma das áreas em que mais há problemas no relacionamento do casal.
Muitas vezes o marido recebe o seu salário, paga as suas contas, tem a sua gestão e a esposa faz isso totalmente separado também. Na verdade, quando nos unimos em matrimônio, nós resolvemos juntar todas essas coisas. E também nessa área da vida, nessa parte financeira, deveria ser dessa forma. Então, devemos lidar com isso de forma conjunta. Os seus filhos estão sendo preparados, você cria responsabilidade nos filhos sobre aquilo que eles têm. Muitas vezes nós queremos dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos quando nós fomos pequenos. Mas essa não é uma boa filosofia de educação de filhos. Eles precisam ser criados dentro de uma responsabilidade de como lidar também com essa área financeira. O cônjuge, os filhos ou alguém chegado sabe da posição dos seus bens, das contas a pagar, onde estão os documentos. Lembra, um dia nós vamos partir, um dia nós vamos sair dessa vida e alguém precisa saber onde estão a escritura da casa, os documentos do banco, se há uma apólice de seguro, alguma coisa assim. Então, ocupe-se com isso também. Você procura fazer um fundo de emergências, para que em alguma situação eventual, se precisar de um tratamento médico, se precisar de um medicamento, se precisar de algo que não estava no orçamento, você tem um fundo de emergência para essas coisas ou onde buscar recursos para isso? E ainda quero colocar 3 frases que podem nos ajudar nessa gestão financeira desses 90% que Deus deixa nas nossas mãos. De modo algum, gaste antes de ganhar. Jamais gaste mais do que você ganha e nunca gaste tudo o que você ganha. Gastar antes de ganhar é loucura, porque na verdade esse recurso não está nas nossas mãos ainda e já estamos gastando eles. Então, toma cuidado com isso. Não gaste mais do que você ganha, porque no final do mês a conta não vai fechar. Então, se você ganha um valor X, você não pode gastar mais do que isso. E nunca gaste tudo o que você ganha, porque algum imprevisto provavelmente vai acontecer. Então, nós precisamos ter sempre alguma reserva nesse sentido. E eu quero finalizar com a mesma frase ou com o mesmo versículo bíblico que dei início. João 10:10, Jesus diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Jesus quer nos dar vida em abundância, uma vida tranquila, uma vida em paz, e isso inclui também essa área financeira das nossas vidas. Portanto, assim como várias outras áreas você tem entregue ao Senhor, entregue a Ele também a área financeira e deixe Ele ajudar você a administrar melhor, de forma bíblica, essa área da sua vida também. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, pastor Clayton Kunz, por nos abençoar com esse conteúdo. Lembrando que essa nossa conversa teológica é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição com mais de 50 anos de história e investimento na vida dos vocacionados. Para conhecer um pouquinho mais de nossa faculdade, acesse nosso portal batistapioneira.edu.br. E para tirar quaisquer dúvidas, você pode nos chamar no telefone WhatsApp 55-3332-2205. E lembre, aqui na Faculdade Batista Pioneira, a sua vocação é levada a sério. Deus abençoe.